Opa, cê tá bom, Nick, aqui novamente mais um vídeo. Hoje mais um vídeo resposta, mais um vídeo comentário, mas o tema é interessante. Eu tinha feito um vídeo respondendo a possivelmente um ateu. E o nome do vídeo, aí eu fiz o comentário lá, gravei um vídeo resposta, né? Que o pai não é responsável por suas escolhas, ou seja, aquilo que você vai vir executar aqui nessa terra, de algum jeito, cara, você é responsável pelas suas ações, né? As merdas que você comete são responsabilidades suas, e isso é importante você saber. E aí eu fiz esse comentário respondendo ele, né? E ele veio lá e respondeu novamente. Aí ele falou, sabe, porque eu fiz o comentário que saber é diferente de escolher. Eu acredito que isso seja óbvio, mas não é óbvio para ele. Então aqui o senhor Marcos Lima 1415. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, Marcos, é porque pelo visto você não entendeu, mas quando eu gravo um vídeo para esse, não estou necessariamente falando de você, porque eu não lhe conheço. É engraçado, eu estou muito mais exposto na internet do que você. Você bota lá um codinome Beija-Flor, 1415, você não nasceu em 1415. Mas enfim, você tem um codinome Beija-Flor, eu não lhe conheço. Mas eu consigo mapear quem é você através da sua fala. E isso é interessante no ser humano. Porque se você não tem essa capacidade interpretativa, não quer dizer que outras pessoas não tenham. Então, quando eu vou responder um vídeo desse, eu poderia. eh, Primeiro, eu poderia escolher, né, eu poderia saber, mas escolher não gravar esse vídeo. Quando eu gravo esse vídeo, é porque de algum jeito me despertou um certo interesse. Porque ele não responde somente a você, mas aquelas pessoas que talvez tenham dúvidas similares, que passam por esse canal e observam a forma, um trend de se pensar. E eu acredito que seja isso importante, porque ao longo do tempo, o homem se comunicando um para com o outro, conhecendo outras formas de se pensar, essa elaboração sobre o pensamento ajudou muitas pessoas. Talvez não venha a lhe ajudar, mas venha ajudar outra pessoa. Por isso que eu quero que, eu gostaria que você percebesse que não necessariamente eu falo de você, da sua pessoa, porque eu não lhe conheço, mas aproveito a sua ignorância, o ato de ignorar as coisas que de algum jeito se lhe são apresentadas, visto que se você é um ser humano e você tem a capacidade de perceber a realidade, o que é real, ou seja, usar a sua inteligência, e você não usa, mas se aproximando então de uma mangangaba, uma abelha, e não quer dizer que uma mangangaba ou uma abelha não tenha uma inteligência, mas demonstra, elas possuem uma, para nós, um uso da inteligência que é limitado, mas para elas não, elas ocupam a inteligência que elas possuem da forma plena. A questão é que você talvez não esteja utilizando essa inteligência de forma plena, visto que você possivelmente é um ser humano. E isso demonstra a sua ignorância perante as oportunidades de observação. Ok? E aí você fala assim: saber é diferente de escolher, ou seja, você vai e menciona algo que eu comentei no último vídeo, ou seja, eu pensei que você tivesse entendido, mas pelo visto não. Aí você me fale de quem é a escolha e de quem quer e de quem é o saber. Você está misturando tudo, eu estou misturando tudo. Eu não consigo desenhar aqui. Opa, peraí. Eu estou misturando aqui, você não consegue explicar o que eu comentei. E por isso você fala, eu não consigo desenhar aqui. Ok. Em momento nenhum eu falei que Deus escolheu. Eu falei que ele sabe o futuro, logo o futuro é pré-definido. E você não pode alterar. Tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. E eu, e, e, e eu amo um crente, perdendo no argumento, eles se armam de arrogância. Amigo, você não me conhece para me intitular assim. Bom, essa foi a resposta aqui curta e breve do Marcos Lima 1415. Então, Marcos, cara, eu acho curioso alguns comentários, porque é incrível o quanto em pequenas palavras, pequenas frases, pequenas sentenças, fica tão explícito a ignorância e a idiotia de certas pessoas. Primeiro, que para você responder algo, seria interessante você conhecer algo, porque senão você cai numa idiotia ou você acaba declarando a ignorância sobre determinado assunto.
Para você responder desse jeito como você respondeu, você não necessariamente deveria ficar preso somente a um vídeo do meu canal, mas a diversos vídeos do meu canal que possivelmente responderia às suas perguntas. E lógico, não quer dizer que você é obrigado a concordar, mas de algum jeito você nem teria comentado. Você sabe por quê? Porque você entenderia que a minha forma de pensar é diferente da sua. E se por ser diferente da sua, existem aspectos o qual, ainda você discordando, você analisaria que não valeria a pena o seu comentário, mas você me deu essa oportunidade de comentar a sua ignorância. Então, saber é diferente de escolher? Sim, porque você pode saber as coisas e a escolha é um outro movimento, são dois movimentos. Por exemplo, quando eu vou lá e ando e estou segurando o livro, são dois movimentos diferentes. Eu não sei se você tem, se você é extremamente limitado, mas existe um movimento de andar e existe um movimento de segurar. O movimento, quando eu falo movimento, eu expresso uma ação. É aquilo que a gente fala do verbo. O verbo é uma palavra que expressa ação. Então, se você tem a capacidade de se comunicar através de um comentário na internet, utilizando uma plataforma tal como o YouTube, e você utiliza verbos aqui ao longo do seu discurso, de algum jeito você está fazendo diversos tipos de movimento, que não necessariamente são os mesmos. Então, quando eu sei, eu conheço esses movimentos, quando eu entendo esses movimentos, é necessário eu saber separá-los para que eu tenha assim uma análise interpretativa daquilo ali de uma forma que seja positiva para mim, que vai me enriquecer, né? Então saber sim é diferente de escolher. Eu sei que você fez esse comentário. Eu escolhi respondê-lo. Eu poderia ter escolhido não respondê-lo. É diferente de saber. É um outro movimento. E aí você fala, aí tá você, me fale de quem é a escolha e de quem é o saber. Depende da sua forma de observar. Quando a gente, vou trazer para o tema, a gente está falando sobre Deus, né? Que possivelmente aqui de algum jeito você me deixa claro que você é um ateu. Não está tão claro, porque existem alguns agnósticos que gostam de questionar a coisa somente para ser aqueles, como que assim eu posso dizer, ter aquele aspecto zoeiro, né? É tipo assim, aquela vida tão morna que por vezes ele tende a entrar em certos grupos ou entrar em certos vídeos para fazer comentários só para gerar um foguinho. E eu acho interessante isso, mas aqui a minha intenção é justamente clarear um pouco mais a visão daqueles que de algum jeito me acompanham, não é nem tanto você como indivíduo. Mas enfim, quando eu falo de Deus ou quando falo de Pai, porque aqui eu sempre deixo bem claro que o meu modelo existencial ou seja, a forma como eu entendo a minha existência, é conhecendo esse Deus através do que Jesus nos ensinou. Talvez você não tenha lido a Bíblia, mas se você não leu a Bíblia, é por uma falta de, como assim eu posso dizer, uma preguiça, né? Porque você pode consultar a Bíblia na hora que você quiser nesse mundo o qual vivemos, né? Você pode inclusive ver um videozinho no YouTube tentando te explicar ou ouvir a voz do Cid Moreira relatando parte da Bíblia. Eu na realidade eu gosto de falar que eu não acredito na Bíblia, eu acredito nas Escrituras com diversas ressalvas, mas eu acredito naquilo que Jesus falou e aquilo que Paulo de algum jeito se manifestou demonstrando a continuidade do trabalho de Jesus. Então, é um trabalho um pouco complexo, porque eu não entendo que a Bíblia como um todo, ela seja verdadeira como alguns acreditam. Por exemplo, parte dos protestantes ou parte de algumas denominações. Mas isso é um papo para outra hora. A questão é, me fale de quem escolha e de quem é o saber. Se eu sei algo, eu posso escolher fazer alguma coisa com aquele algo. E, para mim, Deus, ele também tem, de algum jeito, como eu poderia dizer, ele também tem um movimento parecido, na realidade, muito mais sublime que o nosso. Eu gosto de pensar que existe aquela pessoa que observa e também existe o Deus que observa. Então, Deus, ele, ele criou as coisas. E quando ele cria as coisas, ele observa aquilo que ele criou. Eu sou uma dessas coisas, eu sou uma dessas criaturas. Mas eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho a capacidade de escolher. Então, quando eu vou escolher algo, antes de escolher, eu percebi aquele algo. E aí, a partir do momento que eu percebi algo, ou seja, eu notei que aquele algo existe, eu posso fazer alguma coisa com aquele algo que existe. Então, passei a observar. Quer dizer que aquilo que eu escolhi fazer necessariamente é a mesma coisa que Deus gostaria que eu, como criatura, fizesse?
Não necessariamente. Eu vejo mais ou menos a mesma ideia numa simbologia, e por isso que eu vejo que Jesus é tão importante, de trazer essa semelhança, essa correlação entre Jesus, entre Deus e o Pai. Então, Jesus, por diversas vezes, ele menciona Deus como pai. Porque se você é pai, e eu acredito que você não seja, se você é pai, possivelmente você não deve ser assim, um pai tão presente, um pai tão, tão, como assim eu posso dizer, um pai que consegue entender muito seus filhos, em função das durezas nas percepções. Um pai é aquele que cuida, mas não é aquele que dá dinheiro. Você consegue entender isso? Porque no passado existia muito isso, né? O pai que cuidava era aquele pai que dava todas as condições financeiras para os seus filhos desenvolverem e diversas ferramentas. Não é isso. É o indivíduo presente para com o outro. O pai é aquele que ama o seu filho. É aquele que morreria de fato pelo seu filho. Sabe? O pai não é aquele que, por exemplo, que vai viajar com a sua família e prefere achar um hotel tipo all inclusive, em que você deixa lá, é a creche do adulto, né? Que vai o pai e a mãe para esses hotéis que são valores absurdos, né, de alguma forma, e aí o cara vai lá e ele deixa o filho dele ou a filha, enfim, os filhos dele, na mão daquela pessoa que vai tomar, assim, vai fazer a recreação nesses hotéis, e aí eles vão ficar ali mamando, enchendo a cara o dia todo, comendo pra caramba, enquanto a criança tá lá com o recreador. Isso não é ser pai. Ser pai, ser mãe, é aquele que cuida, aquele que ama, aquele que quer estar presente. Entenda, eu também não estou criticando 100% as pessoas que fazem isso não, porque eu entendo que a vida de cada um é diferente, mas o que eu quero falar é, o pai é aquele que está presente, é aquele que acompanha o filho, é aquele que observa as mudanças na vida daquele indivíduo e vê como que ele pode colaborar, entendendo que aquele indivíduo em si, ele tem circunstâncias de vidas que são dele. Então você pode, por você, o pai, ser mais velho que o filho, auxiliar o filho dele em determinados momentos que ele precisa de ajuda. Mas o pai, ele nunca vai poder interferir na escolha do filho. Essa que é a graça. O filho, ele possui a possibilidade de escolher aquilo que deseja para si, seja o que é bom, seja o que é mal. Então não existe pais, ótimos pais, que de algum jeito vão ter que lidar com a individualidade de um ser e que para eles é um desafio porque eles falam assim, meu Deus, eu não ensinei isso, como que aconteceu isso? Ou por vezes, nossa, valeu a pena cada esforço, cada partezinha que eu fiz. É porque a gente não tem controle sobre o indivíduo. Não tem. E essa de algum jeito é a simbologia que Jesus traz pra gente sobre quem é Deus. Deus é o Pai. É aquele que nos criou. Mas o filho, os filhos, cada um possui a liberdade de ação de acordo com como eles desejam. O pai pode auxiliar. Ele pode, caramba, meu filho vai cair na piscina, eu vou lá e dá uma segurada nele pra não cair. Ó, faz isso da próxima vez. E aí vai lá, o moleque faz de novo. Quer dizer que você tem controle sobre a vida do outro? Não, porque existe o livre-arbítrio, o livre-escolha. Cada vez mais que esse indivíduo ele cresce, fica muito mais difícil para o pai tomar conta dele. Porque o livre-arbítrio, a escolha dele, fica mais complexa. Enquanto é um bebê, enquanto é criança, ou adolescente, alguma coisa assim do gênero, você consegue até dar uma segurada, mas chega uma hora que aquele indivíduo quer sair de perto do pai. Porque ele quer exercer a própria individualidade, ele quer descobrir as coisas, ele está buscando a verdade de algum jeito. E é lógico que nesse meio vão existir diversas coisas ao entorno dele que são mentira. E parte dessas ele acolhe. E quando esse filho retorna ao pai, o pai, olha meu filho, isso aqui que você fez errado, não sei o que lá. E mas é quando aquele filho ele não quer ouvir. Isso vai impedir daquele indivíduo ser quem ele é? Não. Por vezes você aprende pela, pelo que é bom, né? Pelo amor, tem aquele ditado antigo. Por vezes você aprende pelo amor e por vezes você aprende pela dor. No seu caso aqui, como você tem negado pai, eu vejo que quando você responde um vídeo, um comentário, trazendo essas mágoas, de algum jeito eu vejo você sofrendo. Então eu não preciso reconhecer que é um Marcos Lima, 1415, eu vejo que você é um sofredor. Um sofredor porque você ainda não está entendendo quais são as realidades que estão ao seu entorno. E eu não estou criticando você, não. Pelo contrário, eu tenho compaixão, porque eu também já passei por algo do gênero. Agora, não é fácil ver isso, né?
Então, me fale de quem é escolha e de quem é o saber. Você conseguiu captar que o pai e o filho são entes diferentes? Logo, o saber e as escolhas são diferentes? E que existe livre-arbítrio por parte do filho? Ainda que o pai queira o melhor para o filho, ele não controla o filho porque o filho não é um robô. Você tem a possibilidade de criticar algo sobre o pai, tal como você tem feito aqui, porque ele te dá o livre-arbítrio, ainda que você não o conheça, ainda que você não acredite nele. E isso não é belo? Eu vejo uma beleza aí. Aí você fala que eu estou misturando tudo. Não, não estou misturando tudo. É você que não tinha entendido o que eu falei. E possivelmente, a depender como está o seu coração, se o seu coração é duro, se você é um ser humano, possivelmente você vai entender, você é capaz de você entender ou não entender o que eu estou falando aqui. Né? Não sei, espero que você entenda. Enfim, eu não consigo desenhar aqui. Cara, algo tão simples. Você poderia elaborar uma palavra, uma frase, expressando aquilo que você quer falar. Porque no fundo é isso que você quer falar. Porra, você está errado, Nick. Não é assim. Deus não existe. Mas você não. Se você fosse falar isso com você, comigo, eu te daria outro tipo de resposta. Então, o que você quer trazer, você não consegue validar nos padrões observáveis, então fica difícil você desenhar, ou seja, fica difícil você trazer termos reais numa conversa. Inclusive, no último vídeo, se você recordar, eu tinha falado, olha, para você dar continuidade a tudo isso aqui que eu tô falando, passa lá, tem uma playlist no meu canal, né, como eu sei que estou certo, assiste lá, eu acho que o vídeo 2 ou o vídeo 3, você dá uma observada, que eu falo sobre justamente isso, que eu tinha feito uma pergunta para você, cara, antes de você continuar, eu quero que você me prove. Eu não esqueci, não. Eu fiz um desafio para você. Você não veio me provar. Eu falei, prova para mim que você existe, mas não para os outros. Eu quero que você. Como é que você prova para você mesmo que você existe? Você já meditou sobre isso? E aí eu fiz esse questionamento. Que nem eu falei lá nessa playlist lá, eu acabo colocando, se não me engano, no vídeo 2 ou no vídeo 3. Eu explico como é que você chega a isso. E aí, o que que acontece? Você vem aqui novamente no comentário e nem faz uma. Nem me responde o que eu te fiz de pergunta, pô. Que falta de consideração. Quer dizer que você está. Como que eu posso dizer? Você está pulando etapas. E como que eu faço isso? Vou ter que puxar a tua orelha, né? Enfim, aí você aqui, ó. é, em momento nenhum eu falei que Deus escolheu. Eu falei que ele sabe do futuro, ele sabe o futuro, logo o futuro é predefinido e você não pode alterar, meu querido. Vamos lá, vamos por etapas. Em momento nenhum eu falei que Deus escolheu. Eu acho difícil você falar alguma coisa sobre Deus. Já começa por aí. Sua sentença já começa errado um pouquinho porque você não conhece Deus. Então você falar alguma coisa de Deus necessita com que você tenha conhecido anteriormente. Você não conhece. Sabe por que você não conhece? Porque o teu coraçãozinho tá duro. Você é aquele tipo de pessoa que, tipo, você nunca viu determinado instrumento na sua frente. Mas quando você olha, você, opa, já vou descrever, já vou falar qual é a função. Eu já vou falar como que é o processo, qual é a causa, de onde que ele veio, mas você nem sabe que instrumento é aquele. Isso não vou falar que é peculiar seu. Eu observo isso com uma certa frequência. Pessoas querendo cagar pela boca sem conhecer aquele algo. Ou seja, esse mundo mecanicista, esse mundo onde os cientistas existem, ou esse mundo moderno, como que assim eu posso dizer, cientificista, que está relacionado à ciência moderna, muito ocorre da pessoa querer falar sobre algo sem estudar aquele algo, sem saber se aquele algo de fato existe. Existem meios de você conhecer um algo, mas se você não faz uma análise dele, se você já tem sensos pré-definidos, como é que realmente você vai poder falar algo que deva ser considerado? Então, esse início dessa sentença aqui, eu já acabo vendo o erro, porque o erro mesmo, você acaba vendo parte do erro na frase seguinte, né, na continuidade da sentença. Aí você fala assim, que em nenhum momento eu falei que Deus escolheu. Eu falei que ele sabe o futuro, logo o futuro é predefinido. Não. Saber as coisas não é escolher as coisas. Então, como eu expliquei já agora no início do vídeo, você tem a possibilidade de você fazer o que você quiser com a sua existência. Ele não vai escolher nada sobre a sua existência. Ele pode lhe auxiliar diante de dificuldades. Você meditando nele, pedindo-lhe algum auxílio, visto que ele é o pai. Agora, ele não vai lá e define sua existência, cara. Não tem como. Porque, vamos lá, ele jogaria contra o próprio jogo?
Vamos supor, se eu sou pai, não quero que meu filho faça merda nenhuma, e eu tenho todo o poder sobre ele. Todo o poder sobre ele. E aí chega um momento que ele está crescendo, e eu não consigo mais contê-lo somente pelas palavras, mas pelos gestos. Então tem que pegar o braço dele, tem que pegar a mão dele, e ele vai chutar as pessoas, eu pego o pé dele. Só que ele está crescendo, e ele está crescendo, e ele está crescendo. Chega uma hora que ele é adulto, ele faz a mesma coisa. Tem como eu conter aquele indivíduo? Não. Por isso o livre-arbítrio. Então, imagina, se fosse verdade que isso aqui, esse futuro ele é pré-definido, você acha que Deus ele não teria segurado a tua boquinha? Então, tipo assim, olha, vou falar mal contra Deus. Eu vou teclar. Aí na hora, quando você fosse teclar, tava um travava. Você ficava paraplégico. Assim. Você acha que esse Deus, o qual você acredita, não faria isso com você? Porque você está agindo contra ele. Então, o mais básico seria isso. Ele conter você desse jeito. Ele faz isso. Não, mas é porque Deus não existe. Aí existem princípios anteriores. Então olha aqui para trás, olha tudo isso aqui atrás. Isso aqui faz parte da criação, a criação natural. Na criação natural você observa padrões. E esses padrões o ser humano ele não consegue criar, ele consegue observar. Tudo aquilo que é natural feito pelo Pai é observável, você pode descrever. Então você está conhecendo as leis divinas, porque você tem aquela causa, ou seja, o Pai resolveu criar, ele entende os motivos dele, não necessariamente você tem que explicá-los, porque quem sabe é o próprio Pai. Você tem um processo, ou seja, você tem esses movimentos que aqui ocorrem, onde você consegue identificar esses processos, essas leis divinas, ou seja, como que cresce um mamoeiro, como que cresce uma jaca, enfim, assim vai indo. Você não sabe, meu parceiro. Você vai lá e descreve. Por vezes você se aproveita daquilo. Igual, vou lá e corto uma jaqueira. O que eu vou fazer com aquela madeira? Eu posso fazer um pilão, porque aquela madeira é boa. Então você acaba se aproveitando daqueles processos, basicamente criando matérias secundárias e não primárias, mas você se aproveita disso para um determinado efeito. Se eu vou lá e corto a jaqueira, me aproveito daquela madeira para fazer um pilão, é para moer amendoim, suponha, ou moer um café, ou seja, eu tenho uma vontade de comer um café totalmente natura, então tudo eu fiz ali daquele processo, eu fui lá e plantei um cafezal, e aí peguei o café, depois de trabalhar ele todo, mas também fiz a minha parte do pilão também, e assim vai indo. A questão é o seguinte, você tem a causa, você tem o processo, você tem o efeito, que está relacionado a ciclos que você observa, você descreve, você se aproveita. O homem fez isso? Não, não fez isso. Outra coisa, outra pergunta. Prova aqui para mim que esses ciclos que existem, que são observados no mundo natural, foi o homem que fez. Você não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Você não consegue provar para si que você existe. Ou seja, se você não consegue provar a sua própria existência, como é que você exige a prova da existência de Deus? Outra coisa, você falar que eu não consigo provar para você que Deus existe, eu acabei de provar através desse método filosófico. Que merda, né? Método científico não é a única forma de você provar um objeto. Ih, caraca, ferrou, né? Acaba com a ciência moderna, né? Vai ter que retornar para a ciência clássica. Tá. Se você fala que Deus não existe, você tem obrigação de me provar que ele não existe, porque você me prova, você me pede prova para falar que Deus existe. E eu te mostro que por um método diferente você consegue chegar à concepção de Deus. Mas eu lhe peço agora, vai lá, me prova que Deus não existe. Ih, você não consegue, né? Porque para provar existe o ônus e o bônus, né? Então aqui eu estou te provando, você tem um ônus você tem necessidade de provar, a responsabilidade de provar que ele não existe. Eu estou lhe provando que ele existe por um outro método qual você provavelmente nunca usou. Tá. A partir disso, eu chego à conclusão, então, que Deus existe. Se Deus existe, e aí retornando aqui para essa abordagem aqui, eu falei que ele sabe o futuro, logo o futuro é pré-definido. E você não pode alterar. Tá, se esse futuro ele é pré-definido, tal como você tem falado aqui, como que Deus vai ter controle sobre todas as suas ações, sendo que você mesmo rompe com isso? É igual eu estava comentando sobre esse assunto, né? Quando você faz uma escolha, não tem como Deus ele interferir nas suas escolhas. As suas escolhas são suas, são seu livre-arbítrio, ele não pode ter esse controle, tá? Então eu falei que Deus existe e você não pode negar a existência de Deus. Ao mesmo tempo que ele observa tudo que está acontecendo e você também observa, só que você vai fazer com suas escolhas são diferentes.
tá? Eu gosto de pensar sempre também aqui numa simbologia, que é o seguinte: imagina como se fosse uma árvore, tá? Igual você está vendo aqui que tem a árvore. A árvore tem um tronco, ela tem seus galhos, e depois vão ficar em galhos menores. E aí chega uma hora que naquela observação da árvore você tem o quê? A copa. Só que essa árvore surgiu possivelmente por uma semente. Vou pegar o exemplo de uma macieira, ou a própria uma macieira, uma semente de maçã, ou poderia até pegar um grãozinho de mostarda, né? Igual Jesus fala, né? Não sei se você sabe, um grãozinho de mostarda, quando ele dá uma árvore, pode chegar a uma copa de até 3 metros de altura, né? É interessante, uma coisa tão pequenininha, né? E aí, imagina que o tronco, esse alicerce, você como indivíduo, está ali, ó, instalado naquela origem, que é a terra, aquilo que está lhe dando substância para você gerar esse crescimento. E quanto mais você cresce, você gera esses galhos. Esses galhos aqui, esses galhos aqui, são os setores da tua vida. E os galhos consequentes já estão relacionados ao quê? Às escolhas que você vai fazer. Se existe uma energia inicial lá naquele grãozinho, lá naquela sementinha, permitindo com que você se torne essa árvore, isso não necessariamente tem a ver com as suas escolhas. Eu consigo entender um padrão existencial, por exemplo, de um grão de mostarda que pode se tornar uma árvore de 3 metros. Existe mais ou menos um padrão existencial. Agora, cada árvore em si é diferente. Ela não é a mesma. Em função, se você for observar esses troncos que surgem ali do tronco, a partir do tronco, esses galhos que surgem a partir do tronco, é como se fossem setores da sua vida que você resolveu trabalhar e dali mini galhos e você vai ter folhas e você vai ter frutos. Aquilo ali é como se fossem as escolhas individuais. Então Deus, quando vê a sua criação, ele sabe mais ou menos aonde ela está. Mas ele não pode definir como é aquela árvore, porque é a escolha dela. Estou pegando uma simbologia de uma árvore para você entender mais ou menos o que acontece com a sua vida. Teve uma vez que você tinha comentado sobre a ideia, foi o último comentário, né, sobre a ideia de ser cantor. É como assim, eu sou cantor, então estava pré-definido que eu seria cantor. Não. Ser cantor é uma escolha sua. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que são afinadas e outras desafinadas. E se essas desafinadas quisessem ser cantor e pegam a energia que elas possuem, ou seja, desde lá daquele início, elas pegam a energia toda, por algum motivo, elas acham que elas vão ser cantor, mas só que elas não têm aquele potencial. E aí, o que acontece? Elas vão ser cantoras, de fato? Só porque elas querem? Sem que elas observem a função real que elas possuem? Não. Mas elas vão gastar energia. Quer dizer que a copa da árvore delas talvez não chegue a 3 metros, não chegue até o máximo, chegue antes. Que talvez a vida dela não chegue à potência máxima que poderia, porque as escolhas que ela possuiu foram escolhas limitantes. Porque ela não se observou, ela não prestou atenção em si, ela não viu os potenciais que ela tinha. Talvez ela seria um ótimo pintor. Então pessoas chegavam para ela e falavam assim: olha, cara, você pinta tão bem, por que você não investe nisso, cara? Você é um ótimo pintor. Não, eu quero ser cantor. Existia a energia dentro daquele ser para dar continuidade ao seu movimento? Sim, só que aquilo foi torrado ao longo do tempo porque ele não quis se observar como um indivíduo. Então essa coisa aqui de você falar que o futuro, eu falei que ele sabe o futuro, logo o futuro é predefinido. Não, o futuro ele não é predefinido. Existe-se uma noção da relação da vida, do processo de vida daquele indivíduo. Ou seja, qual é a média? O próprio Deus sabe disso. Até onde que esse indivíduo pode ir? Não é que ele não saiba até qual o final, mas existem diversas possibilidades. É como se Deus, dentro desse processo de conhecimento que possui, que ele é o criador, ele sabe, tipo assim, se ele pega esse galho, ele tem a possibilidade de vir para cá. Se ele pega esse galho, vai ter. Só que a gente não consegue fazer isso porque a gente é limitado. Agora ele é o próprio Deus, ele é onisciente. Agora não foi ele que escolheu. São as possibilidades em função do que está acontecendo pelas escolhas do próprio indivíduo. Então, tipo assim, ele não define o que vai acontecer. É a própria pessoa que define o que vai acontecer. Agora, o fato é que, por ele ser onisciente, ele sabe aonde cada escolha pode ir. Só que isso não limitou as suas possibilidades. As possibilidades foi você que acabou escolhendo, né? As oportunidades de acordo com o que lhe aparecia. Aí você fala assim, que logo o futuro é pré-definido e você não pode alterar. Tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. Olha que idiotice, cara, me perdoa, mas
Tipo assim, tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. Eu falei aqui do método filosófico, é uma forma de você encontrar a verdade, não da forma como as pessoas acabam considerando que é um método científico. Aí você fala assim, tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2, você está me falando de um método que está relacionado a uma linguagem matemática. Você realmente acredita nesse método? Então vamos quebrar esse método aqui, que está erradinho na tua cabeça? Vamos lá. Tão simples, tão simples. Será que 1 mais 1 é igual a 2 mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu pego aqui. Olha, aqui eu tenho duas chaves. 1 mais 1 é igual a 2. Não é verdade? Eu tenho duas chaves aqui. 1 mais 1 é igual a 2. Só que essa aqui abre uma porta, essa aqui abre outra. Na linguagem matemática, ou seja, quantitativa, é a mesma coisa. 1 mais 1 é igual a 2, ou seja, eu tenho duas chaves. Mas se uma abre a porta e a outra não abre a mesma porta, aí tem um problema. Por quê? Você está querendo... Deixa eu pegar a coisa aqui. Você está querendo me falar que a linguagem matemática 1 mais 1 é simples, é igual a 2, e ela prova, só por ela já provou tudo. Mas eu estou te provando que eu tenho duas chaves que abrem duas portas diferentes, e não adianta ter duas chaves. Eu somente falar do número, somente do aspecto quantitativo, não me traz algo do aspecto qualitativo. Então eu pego uma maçã, mais outra maçã é igual a duas maçãs. Eu estou deixando de considerar a individualidade de cada maçã. Ou seja, uma maçã pode ser maior e a outra menor, mas se eu fazer o mesmo cálculo, uma maçã mais uma maçã é igual a duas maçãs, é como se elas fossem, opa, tem duas maçãs. Não, você não tem duas maçãs. Cada uma em si representa uma maçã. Para o cálculo matemático, foda-se. E é isso que você quer comparar. Tipo assim, essa complexidade do que eu tô falando aqui, você tá trazendo para uma linguagem para tentar convencer a outra pessoa, para uma retórica falando, cara, 1 mais 1 é igual a 2, todo mundo sabe que 1 mais 1 é igual a 2. É mesmo? Não, 1 mais 1 não é igual a 2. Vai depender da sua forma de analisar. Se ela é quantitativa, aí tudo bem, tá valendo. Mas esse aspecto que eu tô lidando aqui não é quantitativo, ele não está relacionado à ciência moderna. Eu estou lidando com um objeto extremamente complexo do qual você não consegue mentalizar. Mas a sua linguagem, a sua forma de tentar provar as coisas é essa. Então por isso que vai dar merda, vai dar caca. Então, tipo assim, ó, provavelmente, você forçaria a porta com a chave errada. Logo, o resultado seria errado. É isso que você está fazendo com Deus. Você está fazendo com o Pai justamente isso. E aí você fala, e eu amo um crente perdendo um argumento. Eles se armam de arrogância. Cara, sou muito arrogante. Meu Deus do céu, como eu sou arrogante. Arrogância é ad rogare. Rogar, no caso, pedir, exigir para. Estou exigindo, estou pedindo para você prestar atenção em Deus. Estou sendo arrogante, então? Olha, rapaz, estou sendo arrogante com você. Rogar, pedir, exigir. Mas eu não estou exigindo, não, cara. Eu não tenho esse poder de exigir nada, não. Mas eu peço para você prestar atenção que existe algo além de você. Nesse mundo metafísico, nesse mundo invisível, que muitas vezes é incompreendido, e você talvez retornar algumas percepções que tenham lhe passado e você achou besteira. Esse mundo extremamente complexo, que não é igual 1 mais 1 é igual a 2, essa linguagem matemática que você usa, faz com que você esteja preso numa certa ignorância. Estou sendo arrogante com você, estou pedindo para você prestar atenção na sua vida, na sua existência, porque essa existência material que você está tendo aqui, ela é extremamente limitada na sua cabeça, não quer dizer que ela seja limitada como um todo e na realidade. E aí você fala, amigo, você não me conhece para me intitular assim. De algum jeito você se sentiu ofendido no último vídeo. Que pena, porque ele estava comentando ideias, não estava falando de você, porque não lhe conheço. Por isso, no início desse vídeo, eu lhe peço desculpa se você se sentiu ofendidinho, você não consegue discutir ideias. Cara, eu não te conheço, velho. Eu só conheço seu nome. Agora, que de algum jeito você expressa através das suas poucas falas, como você está se comportando, o que você é, fato que isso acontece. Fato que isso acontece. Eu, particularmente, não perderia muito meu tempo em responder vídeos assim, a menos que eu estivesse aprendendo alguma coisa. Espero que você tenha aprendido alguma coisa que tenha sido positivo. E só venha comentar, de fato, se você vier trazer uma coisa nova, porque até então tudo que você trouxe é do mesmo. É o mesmo argumento que a maioria dos ateus acaba trazendo, que são argumentos pífios.
ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Se esse vídeo foi útil para você e você acha que possa vir a ser útil para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.